Galera, Teacher Marcelo na área, pode crer? Tamo junto, moçada! Nesse primeiro vídeo, eu quero finalizar essa teoria em relação à radioatividade. Nós iremos trabalhar principalmente sobre a reação de fissão e a reação de fusão nuclear. Tudo bem? Na segunda parte da aula, eu quero passar para vocês, pessoal, um vídeo de resolução de exercícios. Pode crer, moçada? Então, bora lá! A primeira imagem, o teacher já mostrou para vocês em relação ao principal acidente radioativo do mundo, que foi a explosão da usina de Chernobyl. Moçada, só para vocês terem uma ideia, a liberação da nuvem radioativa que ocorreu em Chernobyl, que você observa nessa imagem, é algo próximo de 400 vezes pior que a bomba de Hiroshima. Você tem noção que a bomba atômica de Hiroshima, utilizada na Segunda Guerra Mundial, conseguiu desaparecer com uma cidade quase do tamanho de Ribeirão Preto? Na época, a cidade de Hiroshima, que hoje tem mais de 1 milhão de habitantes, na época, em 1945, tinha aproximadamente 500 mil habitantes. Então, uma única bomba fazer desaparecer uma cidade quase do tamanho de Ribeirão Preto é algo inacreditável. Pensa comigo, meus amigos, essa bomba de Hiroshima, isso foi em 1945. Imagina uma bomba atômica com a tecnologia de 2020. Absurdo! Absurdo! O estrago de uma bomba atômica em 2020, isso aí é N vezes pior que a bomba atômica de 1945, evidentemente. Olha que dado super importante. A quantidade de composto de material radioativo utilizado nesse acidente de Chernobyl, a quantidade de composto radioativo é como se fosse 0,0001% do material radioativo utilizado entre a década de 50 e 60. Evidentemente, uma vez que os Estados Unidos mostra ao mundo uma arma de destruição em massa, o resto do mundo, evidentemente, eles começaram a fazer vários testes com a finalidade de se proteger. Se de repente fossem atacados, eles teriam também, evidentemente, uma arma com destruição em massa. Observa que em Chernobyl, os principais elementos utilizados em Chernobyl foi o césio-137 e o estrôncio-90. Ambos possuem a meia-vida de 30 anos e 28 anos, respectivamente. Aí eu vou pensar assim, ó, se o acidente de Chernobyl foi em 1986, 30 anos após essa data, 2016. Ou seja, há 4 anos atrás, a quantidade da radiação oriunda do césio e do estrôncio caiu, evidentemente, pela metade. Beleza? Porque já passou uma meia-vida desses dois compostos. Combinado, pessoal? Belezeira? Bora lá, então. Isso aqui nós temos imagens de Pripyat. Essa foto aqui, por exemplo, representa Pripyat,
Uma associação para facilitar o entendimento, vocês que moram na Grande Serrana, uma cidade muito gigantesca, situada ao lado de Ribeirão Preto, você observa que se a cidade de Serrana fosse Pripyat, a usina da pedra, seria o quê? A usina de Chernobyl. Beleza? A distância de Pripyat e Chernobyl, algo próximo de 5 quilômetros. Detalhe importante, Chernobyl, na época do acidente, tinha em média 40 mil habitantes, algo parecido com a cidade de Serrana. Beleza? Tudo bem? Esse parquinho aqui, galera, ele não chegou a ser inaugurado. Inclusive, ele iria ser inaugurado no outro dia de manhã. Esse acidente foi por volta de 2 horas da manhã. Se eu não me engano, foi no dia 26 de abril. Beleza? Tudo bem? Então, eu vou passar uma imagem para... Opa! Eu quero passar um vídeo para vocês, moçada. Esse vídeo representa como se encontra Chernobyl hoje. Ele é curtinho, eu vou passar para vocês. Podem assistir, moçada. Pripyat. Ela sobrevive disso, inclusive. Aí você observa que o epicentro do acidente, que eles fecharam com um sarcófago, esse epicentro libera uma radiação absurda. Essa radiação liberada na cidade já é uma radiação que o nosso corpo suporta facilmente. A gente consegue passear nessa cidade aí 2 horas, 3 horas e não sofrer nenhum efeito colateral. Beleza? Olha só, meninos, meninas, eu quero falar para vocês a respeito da fissão nuclear. A fissão nuclear é a reação que acontece na bomba atômica. O cara vai pegar lá um átomo de urânio,
um átomo de urânio e ele vai mandar nesse átomo de urânio um nêutron em alta velocidade. Esse átomo de urânio, ele absorve esse nêutron, ele se torna instável e ele vai dividir em duas partes. Quando ocorre essa divisão, é uma reação que libera muita energia. Muita energia. Eu posso sair lá de urânio mais neutro, formando criptônio e bário e liberar muita energia, muita energia, muita energia. Detalhe importante, olha o detalhe importante, o nêutron foi absorvido, ele vai dividir em dois átomos menores, o teacher falou criptônio e bário, mas não necessariamente será apenas criptônio e bário. O detalhe importante é que essa reação precisa de um nêutron no reagente e ele libera 3 nêutrons no produto. Esses 3 nêutrons, eles continuam colidindo com o urânio, ocorre a divisão, liberando mais 3 nêutrons e o nêutron vai no urânio de novo. É o que a gente chama de reação em cadeia. Olha a reação em cadeia, ó. Detalhe importante. Libera 3 nêutrons e muito calor. Absurdo, muito calor. Então, ó, olha o detalhe importante na fissão nuclear. A reação em cadeia, o urânio se divide em 2 átomos menores e forma uma média de 2,5 nêutrons. Como assim, teacher? Algumas reações podem gerar 2 nêutrons e outras 3 nêutrons. Tudo bem? Então, eu representei liberando 3 nêutrons. Pode crer? Olha, moçada, olha a reação de cadeia. Olha a reação em cadeia, reação maravilhosa. Quando essa reação ela ocorre sem controle, eu consigo produzir uma bomba atômica maravilhosa. Quando essa reação ela é controlada, eu posso utilizar na medicina, eu posso utilizar na produção de energia. Um detalhe muito importante, o urânio utilizado aqui, ele pode ser o urânio 235 e o 238. O urânio 238, na verdade esses dois eles são isótopos, mesmo número de próton, o urânio 238, ele apresenta na natureza com uma porcentagem de 0,7%. É o urânio top de linha para utilizar na síntese de bomba atômica e na síntese na produção de energia. É o urânio 238 e ele aparece numa quantidade muito pequena. Tudo bem? O urânio 235, eles não consideram um urânio de qualidade para produzir energia ou para produzir uma bomba atômica. Beleza, pessoal? Pode crer? Então, bora lá, ó. Olha que interessante aí. Aqui nós temos uma usina termonuclear. Aí você observa assim, ó, o que vai acontecer nessa usina termonuclear? A reação de fissão nuclear ocorre aqui, ó. Ocorre, inclusive, onde o teacher está passando a setinha, ok? Essa reação libera uma quantidade gigantesca de energia. Essa energia faz isso aqui, ó. Chansky, Chansky, Chansky. Fica na forma de ciclo. Uma vez que essa energia passa na água líquida, ela passa essa água, que até então ela é líquida à temperatura ambiente, essa água ela sobe para vapor. Essa água subindo para vapor, ela vai fazer esse trajeto. Ela vai girar essa turbina, vai converter energia cinética em energia elétrica. Essa energia elétrica vai ser armazenada no gerador e depois ela vai, olha que lindo, para as nossas casas. Então essa energia desce, beleza? Provavelmente essa webcam está tampando vocês, mas aqui tem um laguinho. Esse lago pode ser uma represa, pode ser um mar. Convém ressaltar que a usina termonuclear que nós temos é a usina de Angra 1, 2 e 3.
Angra dos Reis, cidade que tem praia. Então essa água, ela entra relativamente gelada no processo, ela faz a condensação e ela volta mais quente. Em média, essa água, a temperatura que ela entra, ela volta numa temperatura, em média, 10 graus Celsius acima do que ela entra. Tudo bem? Então, se ela entrou, exemplo, a 17 graus Celsius, ela volta a 27. Aí tem um probleminha. A água, quando você aumenta a temperatura da água, a quantidade de gás dissolvido nessa água diminui. Então, o O2 que o peixe necessita para respirar, que estava dissolvido na água, ele sobe e começa a morrer peixinho. O CO2 que estava dissolvido nessa água, ele sobe e afeta o aquecimento global. Tudo bem, pessoal? Tudo jóia? Então, isso aí já seria uma desvantagem de uma usina termonuclear. A segunda desvantagem é que eu posso pensar na reação que está ocorrendo aqui. Isso aqui, após alguns anos, após 20 anos, 30 anos, isso gera um lixo radioativo. Esse lixo radioativo, ele tem que ser armazenado em um local muito seguro. Não existe um local que todos os países irão armazenar esse lixo nuclear. Isso não existe. Esse lixo atômico. O Brasil, por exemplo, a gente coloca lá embaixo de Angra 1, no subsolo, como se fosse uma piscina, entre aspas. A gente coloca no subsolo. Os Estados Unidos colocam numa montanha altíssima que tem lá, uma das maiores montanhas de lá. Eles armazenam lá em cima. Agora, tem outros países que eles enterram esse lixo atômico no fundo do mar, beleza? Então, cada país adota uma política. Tudo bem, pessoal? Mesmo tendo duas desvantagens, essa usina termonuclear é uma ideia muito bacana para muitos países. Por quê? Porque com um curto espaço físico produz bastante energia. França, Estados Unidos e Japão são os 3 países que mais investem em energia termonuclear no mundo. Beleza? Olha que dado impressionante. 10 gramas de urânio produz energia equivalente a 1.200 quilos de carvão. Olha que absurdo. Um dado impressionante. Meninos, meninas, quando eu penso na reação de fusão nuclear, essa reação ocorre no Sol. Na fissão, que é da bomba atômica, é um átomo grande dividido em 2 menores. A fusão são 2 átomos menores formando um átomo maior. Então, é uma reação extremamente difícil para ocorrer. Olha a temperatura, de 10 a 100 milhões de graus Celsius. Você tem noção? No valor dessa temperatura, a pressão tem que ser 104 atm em média. Essa temperatura, moçada, é algo absurdo. Só para você ter uma ideia, se você pensar no Sol, a superfície do Sol vai ter aí, em média, de 4.500 graus Celsius. O núcleo do Sol, o núcleo vai ter, em média, de 5 a 6.000 graus Celsius. Olha o tamanho dessa temperatura. É algo absurdo. Para essa reação ocorrer, eles costumam soltar uma bomba atômica antes. Aí sim, produz a temperatura e a pressão necessária para essa reação ocorrer. Lembrando que uma bomba atômica, o epicentro dessa bomba atômica atinge uma temperatura equivalente a 1.000 sóis, em média, 1.000 sóis. Essa bomba atômica de Hiroshima, com a tecnologia de 1945, num raio de 5, 6 quilômetros, tudo
passa para vapor, cara. Você tem noção que num raio de 5 a 6 quilômetros do epicentro da bomba, quando você fala assim, quando você vê aquela bomba explodindo, quando você ameaça gritar, você, nossa senhora, você passa para vapor. Você passa para vapor. Nessa bomba atômica, metal passa para vapor. Num raio de 7 quilômetros do epicentro da bomba, você vai morrer igual um pedaço de carvão. Queimado 1000%. Num raio de 10 quilômetros, vai cair um prédio na sua cabeça e você morre. O estrago de uma bomba atômica é gigantesco. Agora, você tem noção que essa bomba de hidrogênio, que ocorre por meio da fusão nuclear, em quantidades iguais, ela vai ser no mínimo 9 vezes pior. É um absurdo. Olha a reação. É o hidrogênio deutério mais o trítio, isso forma hélio mais neutro e libera energia pra... Beleza, moçada? Tamo junto? Forte abraço, pessoal!